Câmara Entrevista recebe hoje a professora baririense Clotilde de Almeida Azevedo Murakawa, doutora em Letras, Linguística e Língua Portuguesa pela Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho, a Unesp de Araraquara, e é também docente da Unesp de Araraquara. A Clotilde que tem um vasto legado em prol da língua portuguesa. Ela é autora de livros e coordena importantes projetos que a gente vai conhecer a partir de agora na TV Câmara Jaú. Professora, antes de mais nada, muito obrigada pela sua presença aqui na TV Câmara. Eu que agradeço a sua gentileza, a gentileza do seu convite. É a oportunidade da gente divulgar o projeto que se encerrou agora em janeiro, de 2013. Bom, para a gente é com certeza uma honra até, né? Bom, a senhora é autora de livro, tem aqui o livro Antônio de Moraes Silva, Lexicógrafo da Língua Portuguesa, também tem vários artigos, capítulos publicados em outros livros e futuramente, num futuro próximo, estará lançando mais um livro para a gente. Mas antes de mais nada, e também esse projeto que a senhora comentou, que se encerrou recentemente, que é o Dicionário do Português do Brasil, séculos 16, 17 e 18. Mas antes da gente entrar nesses assuntos, eu ia perguntar para a senhora, de onde vem tanto amor, tanta dedicação para a língua portuguesa? Bom, eu devo muito à educação que meus pais me deram. Meu pai era médico em Bariri, e a minha família, ele sendo médico, era uma pessoa muito voltada para as letras, para a literatura, e conhecia muita coisa. E eu tive também um irmão que foi formado em Direito pela São Francisco e que também se dedicou a essa área. Então eu realmente fui criada num ambiente onde as letras foram assim um ponto de partida para a gente. E eu fui uma pessoa que fiz o curso clássico. Na escola era sempre a primeira da turma? Não, mas eu gostava, por exemplo, muito de história e gostava muito de língua portuguesa. Então você veja que o resultado saiu nesse dicionário onde eu fui associar a história e aí a língua portuguesa. E o curso clássico, no tempo em que eu fiz, aqui no Instituto de Educação, porque a senhora é de Bariri, mas veio fazendo seus estudos aqui em porque Jaú. Em Bariri não havia o curso, o que hoje é o ensino médio. Não havia o curso clássico e científico, eu escolhi o clássico. E depois, logo em 66, foi criada a Faculdade de Filosofia daqui de Jaú, Ciências e Letras, e eu pertenço à primeira turma. Fiz o curso de letras com a habilitação em inglês, português e inglês. E foi daí o meu interesse por essa área, pela língua portuguesa. Que é uma das mais difíceis. Pela língua portuguesa, e aí especificando, afunilando a minha área de interesse para o que hoje se chama, que hoje não é uma palavra antiga, mas a lexicografia, que é não só o estudo do dicionário, mas também como fazer o dicionário. A técnica dicionarística que dedica à ciência da lexicografia. Então foi isso, o meu interesse vem daí, dado a formação, a educação que eu tive e o incentivo também que meus pais sempre me deram para caminhar nessa direção. Bom, e desde aí também adotando, Jaú de eu coração adotei Jaú, hoje sou cidadã jauense por direito, recebi o título, eu e meu marido recebemos o título da Câmara daqui de Jaú. E já há 40 anos eu resido em Jaú, mas eu tive os 3 anos de clássica e mais os 4 de faculdade. Então, se você for ver, é quase meio século que eu estou aqui em Jaú. Tá certo. Então, considero realmente Jaú a minha terra. Uma curiosidade, uma pessoa que conhece tanto da língua portuguesa, é boa de matemática também, de ciências exatas? Péssima. Péssima? Péssima. Não, eu sempre passei em matemática raspando. Nunca fui boa. Gostava das ciências e tudo, mas não, eu gostava mais era da história, da literatura, da língua em si. De humanas as áreas humanas, mas as exatas eu sempre fui muito ruinzinha. Tá certo. Bom, falando sobre o seu livro, esse livro a senhora lançou quando?
Esse do Antônio Moraes Silva. Antônio Moraes Filho. O Antônio Moraes Silva foi lançado em 2007. 2007. Pela editora da Unesp, que tem o selo Editora Cultura Acadêmica. Na realidade, ele é a minha dissertação de mestrado. Ah, sim. Então, e depois ele foi transformado em livro. Eu levei quase 20 anos para publicar. E quando saiu, praticamente é o único trabalho que existe detalhadamente sobre Antônio de Moraes Silva, que muita gente não sabe, mas foi o primeiro dicionarista da língua portuguesa, escrevendo um dicionário monolíngue. Então, ele se dedicou ao estudo da língua portuguesa. Isso tudo foi... todas Mas as esse edições, livro da senhora é sobre a vida dele, o trabalho dele? É toda a análise que eu faço da edição de 1813. Então, eu analisei a edição inteirinha, em todos os seus aspectos, a definição, a constituição dos verbetes, os exemplos. Ele é um autor, um lexicógrafo, que trabalha com o que hoje nós chamamos de corpos de referência. Os exemplos que estão, as definições, não são criadas pelo autor, por exemplo, do dicionário, são extraídas de textos. Então, vem daí uma concepção bastante atual e moderna da lexicografia, que parte da construção de corpos, que é o que nós fizemos com esse outro trabalho, de corpos de referência para a construção de dicionários. Hoje já não se constrói mais dicionários sem bancos de dados. Seria contextualizar... Exatamente. As palavras são contextualizadas, os significados são tirados aí, do contexto. Porque às vezes a palavra parece, né, que no dicionário ela fica isolada. Certo. Não, ela não pode estar ali isolada, só com a definição. Aquilo tem que estar num contexto, e geralmente um contexto, como a gente diz, abonado. Eu tenho quem foi o autor daquilo ali. Então, tem que ser um dicionário documentado. Certo. E o próximo livro que a senhora lança? O próximo livro já tem data? Ele já foi para a editora, lá está na gráfica, já vi a capa. Eu organizei com um colega. Associando a terminologia, que é uma das ciências do léxico, junto com a lexicografia e a lexicologia. A terminologia trata das linguagens especiais. Então, nós montamos um volume, onde eu tenho um trabalho publicado que é sobre as doenças, né, as doenças do século XVIII. É uma terminologia bastante curiosa. É o que seria uma terminologia, mas uma terminologia histórica. Certo. Então, ele deve sair, quero crer que até o final desse mês. Tá certo, então. A senhora lança aqui em Jaú? Não, nós não fazemos assim lançamentos, né? Em grande estilo, não é nada disso, mas faz-se a divulgação, ele sai pela internet, e ele ele pertence a uma coletânea que nós temos lá, que se chama Trilhas Linguísticas, e é com apoio do programa de pós-graduação em Linguística e Língua Portuguesa lá da Unesp, ao qual eu pertenço. Bom, vamos falar especificamente agora sobre esse projeto de maior repercussão que a senhora teve, que se encerrou agora no final do mês de janeiro, né? Em janeiro. Que é o Dicionário Histórico do Português do Brasil, séculos XVI, XVII e XVIII. O que é isso, doutora? Olha, se você me permite, eu posso fazer aí um pequeno retrospecto, que é o seguinte: o CNPq, que é o Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, que é o órgão de fomento, né, da pesquisa no Brasil, e pertence ao governo federal, ele abriu em 2005 um edital que se chamou Institutos do Milênio. E esse edital, ele abria para professores que tinham uma categoria muito elevada, que é o docente A1, né, sênior. E então a professora que como você vê aqui na capa, a professora Maria Tereza Camargo Bideman, era uma docente A1 da Unesp. Então ela foi convidada a participar desse edital. E ela, então, isso idealizou, em 2005. Isso em maio de 2005. Então você vê que já tem bastante tempo. Ela idealizou o projeto, e eu fui aluna dela. Ela é que foi a minha orientadora de mestrado.
Então, ela me telefonou e disse, Clotilde, você não quer entrar comigo nesse projeto? Eu entro como coordenadora, você entra como vice. Tudo bem. Eu sabia que ia ter um envolvimento com a história e ela também sabia que a minha área de interesse era a análise minuciosa de dicionários de séculos anteriores, não os do século XX ou XXI. Mas já era um projeto para elaborar um dicionário, então? Já foi como... Então, ela apresentou esse projeto ao CNPq e foi contemplada. Na realidade, foi o único projeto da Unesp toda. Nossa. E na área das humanidades foram apenas 2. Um foi da USP, na parte de história, e esse na parte da linguística. Quer dizer, a Araraquara foi muito contemplada. Então, nós começamos juntas e o primeiro trabalho qual foi? A montagem do banco de dados. Então, foi a Mas eram só vocês duas? Não, no primeiro momento, o levantamento dos dados, a montagem de tudo, éramos nós duas, e mais o que nós chamamos de prestadores de serviço, que eram os alunos que trabalhavam com a gente no laboratório, que esse laboratório ainda é o laboratório de lexicografia, lá da Unesp. Então, o que é que acontece? O que aconteceu? Nós fomos atrás da documentação para a constituição do banco de dados. Já no projeto enviado ao CNPq, ela já estabeleceu, já fez uma previsão de, 10 mil verbetes. Certo. E para você obter 10 mil verbetes, você tem que ter aproximadamente 10 milhões de ocorrências. Então, por isso o banco foi construído, ele começou a ser construído. Então, foi assim um trabalho... São quantas ocorrências para cada verbete? Como vocês nós começamos a maior ocorrência e fomos a ocorrência 8. Até a ocorrência 8. Pode haver até uma outra ocorrência 1, mas depois eu posso até explicar. Então, é assim que se procede. Depois de constituído o banco, então, veja bem, nós montamos o banco, todos os documentos que foram escaneados, eles sofreram um processo para poder ficar, como é que eu posso dizer, na parte de informada. Ele foi transformado em texto. Primeiro foi feita uma digitalização em imagem. Fez a imagem. E a imagem foi transformada. A imagem TIFF foi transformada. E depois isso aí foi jogado num programa chamado Filologic. Esse programa... Que eu li numa entrevista, uma pessoa que fez parte, ela disse assim que no início, nessa conversão da imagem para o texto, era um monte de coraçãozinhos, de risquinho, porque muito trabalho. O scanner lê até certo ponto, mas primeiro, as imagens, alguns textos eram amarelos. Documentos muito antigos. Alguns com borrões, alguns com pintas. Então, aqueles que puderam ser processados, nós fizemos, inclusive, a limpeza do texto. Então, tem lá um programa onde você vai com uma borrachinha e vai limpando e tirando a sujeira do texto, até ele ser transformado em TXT e ser colocado dentro desse programa Filologic, ou alguns dizem Filologic, mas que aí, a partir dali, nós elaboramos listas de palavras. Então, essas listas eram enviadas aos redatores, e esses redatores começavam, então, a redigir os verbetes. E isso tudo nós temos. O banco está no laboratório e nós trabalhamos online. Entendeu? Então, ele permite que eu, da minha casa, acesse e daqui eu redigia. Então, foi tudo isso. Agora, cada documento, o importante é o seguinte, cada documento tem a sua imagem no original. Porque, às vezes, na correção pode haver falha. Nós já tivemos problemas desse tipo. Então, tem que se fazer a correção para evitar de você fazer uma leitura errada do texto. Então, mas cada documento desse, ele foi retirado, buscado em diversas partes do país. Nós percorremos... E fora do país também, né? Porque vocês foram... Nós mandamos... o projeto mandou gente para o Pará, foi para a Bahia... Minas Gerais. A senhora foi para... Não, o Pará eu não fui, mas eu fui a Minas Gerais, eu estive, a professora, ainda eu nem completei aí como é que a coisa, nós demos um passo. A professora Maria Tereza Bider, que foi a idealizadora do projeto,
em 2007, quer dizer, 2006 foi aquela correria para a montagem do banco de dados. Em 2007, ela ficou doente. Ela teve um problema muito grave, ela teve um câncer de cérebro e ficou praticamente inutilizada de junho de 2007 até maio de 2008, quando ela faleceu. Então, veja bem, nós ficamos todo esse tempo praticamente de mãos atadas, continuamos trabalhando, que aí eu que tive que assumir não oficialmente, mas assumi como uma vice-coordenadora, colaborando com a professora. E sem ter o recurso financeiro, porque só quem podia assinar o cheque era ela. Porque até então, desde 2005, vocês estavam sendo financiados pelo CNPq. Sempre fomos financiados. O CNPq mandou o bloco inteirinho de R$1 milhão. Então, com isso, primeiro foram comprados os aparelhos, os computadores, foram comprados livros, obras raras. Nós fomos dotando o laboratório de todo esse material. Vocês montaram um laboratório? Tem um laboratório que está lá em Araraquara. E esse laboratório foi montado, na época, a aparelhagem era a que tinha de melhor, para poder dar conta de todo aquele material. Com o falecimento da professora em 2008, e nós parados, mas continuamos trabalhando no laboratório, conseguimos que a reitoria da Unesp e a diretoria da FCL ajudasse pelo menos para subvencionar os prestadores de serviço, que eram alunos. Porque, por incrível que pareça, o coordenador não ganha nada. Embora tenha lá R$1 milhão, a gente não ganha nada. É a obrigatoriedade do CNPq. A gente só pode tirar, por exemplo, auxílio para viagem, de deslocação. Então, depois desse período, em novembro de 2008, é que eu recebi a informação do CNPq que eu assumiria o projeto. O projeto oficialmente. Eu assumiria o projeto, eu iria, dali para frente, coordenar. Só que eles tinham me dado de 2008 a 2010. Eu disse, é impossível. Então, quando chegou, em 2010, eu solicitei um termo aditivo, e eles concederam, e aí nós conseguimos ir até 2012. Então, aí o dinheiro que tinha ficado, voltou para uma conta que eu que gerenciava essa conta. E tem um ponto aí que assim, é exigência, você só trabalha com cheque. Conta do Banco do Brasil, e o CNPq exige tudo com cheque documentado. Que a prestação de contas de vocês rigorosa. Foi rigorosa, feita na plataforma Carlos Sagas, juntando toda a documentação. Então, você veja, não foi um trabalho pequeno, foi alguma coisa bastante trabalhosa. E também, assim, como você sabe, toda equipe, quando você tem muita gente trabalhando, sempre há um desgaste, sempre há administrar aqueles que não cumprem, aqueles que cumprem muito bem. E eu, para ser bem franca com você, eu vi que assim as pessoas foram se afastando. Porque cada uma tinha seu compromisso na sua universidade. Vocês começaram com 8 universidades, exato, uma sendo a de Évora, de Portugal. Mas depois quantas pessoas? Nós terminamos, no início, conforme a Maria Tereza convidou para integrar, eram em torno de 20. Mas nós terminamos em 4 docentes, e eu aí coloquei os meus ex-orientandos de doutorado, que entraram para trabalhar, orientandos de mestrado, e mais outros alunos da Unesp de Araraquara que nos auxiliaram em tudo isso. Porque é um trabalho difícil, cansativo, mexer com a história. Porque muita coisa você não tem como definir se você não for buscar a história. E trabalhar com dicionários do lado também, né? Exatamente. Nós reunimos dicionários de 1700, como eu mencionei, de 1712, de 1789, 1813, 1871, até 1881, que foram os que vão até o século XVIII. Aí você me pergunta, por que do século XVI até o século XVIII? Na realidade, é o período do Brasil colônia. E nós entramos 8 anos no século XIX. Até 1808. Isso, até em 1808, quando a família real
chegou ao Brasil. Então o Brasil mudou e o que nos interessava era exatamente esse período que pode ser considerado como o início do português do Brasil, onde todas essas modificações, as modificações principalmente semânticas, ocorreram nas palavras que estavam sendo usadas ali. Então, existem algumas coisas muito curiosas, muito Mas conta assim pra gente, primeiro, qual é a diferença desse dicionário que vocês fizeram, que é considerado inédito, não sei se no mundo até, né, nos países que falam em língua portuguesa. Em língua portuguesa eu quero dos livros convencionais. Qual é a diferença aí? A diferença desse dicionário primeiro, ele foi construído em cima de um banco de dados, certo? Que nem sempre os dicionários são construídos assim. Mais de 32 mil páginas. Mais de 32 mil páginas digitalizadas, de onde foram extraídas as palavras que foram definidas. Isso aí. Segundo lugar, nós registramos aquilo que nós chamamos de variantes, ou seja, dentro desse período, como uma determinada palavra poderia ser grafada ou como ela aparece nos documentos. Esse terceiro ponto, as definições. Ou seja, como eu defino, como você mesmo mencionou que leu aqui, a palavra papagaio. Sim. Certo? Então, nós definimos as plantas, as aves, que são descritas pelos viajantes nesse período, da maneira como eles viam a ave, ou como viam a flora e a fauna. Não é de uma forma científica, né? Não, de uma forma não de contexto há terminologia mesmo, né? científica. Nós não usamos, por exemplo, se você consultar o Aurélio ou o Ais, você tem lá família tal, da espécie tal. Não existe. E nós buscamos analisar as características que o próprio texto dava. Eu até anotei aqui, olha, com relação à palavra papagaio mesmo. Está escrito, se a gente for pegar um dicionário comum, vai estar lá, ave pistaciforme, da família dos nossa. É até difícil de falar. Pitsitacídeos, espécie do gênero Amazona. Isso. Pelo amor de Deus, né? Agora a gente tem que traduzir. Aí chega o dicionário histórico de vocês. Ave trepadora de bico grosso, recurvado, geralmente de plumagem verde, quando ensinada, imita com facilidade a voz humana, reproduzindo palavras e frases. Exatamente. Na verdade, é um dicionário do dicionário, né? Exatamente. Então, veja bem, quem vai pegar o dicionário não sabe o que é papagaio, no Aurélio, vai continuar não sabendo. Vai continuar não sabendo porque não tem. Mas você já dando outras características, que eram essas as características que os viajantes descreviam nos seus livros. Certo. Então, se a gente essas referências aqui, essas características, vocês encontraram nesses documentos oficiais? Algumas aves a gente descreveu, né, definiu pela descrição que principalmente os missionários fizeram. Então, eles escrevem, aparecem coisas assim, coisas que você pensa que são coisas atuais. Por exemplo, a expressão. E voltando um pouquinho, depois de tudo isso, nós colocamos também a linguagem figurada. Se a palavra está numa linguagem figurada. E nisso o dicionário foi bastante contemplado, porque principalmente com o Padre Vieira. O Padre Vieira nos deu um trabalho imenso para a gente decifrar as metáforas que ele colocava. Então, também a linguagem figurada. E um outro ponto que é bastante interessante, o fraseologismo, ou seja, aquelas expressões que hoje nós usamos e que pensamos que são muito atuais e que não são. Por exemplo, pagar o pato. Você já tem documentado em 1700 do século XVIII. Nossa. Então, e pagar o pato nesse mesmo sentido. No mesmo sentido. O mesmo sentido de outro. O outro, dourar a pílula. Sim. Ou ainda ficar chupando o dedo. Isso são tudo expressões... São todas expressões que estão documentadas no dicionário e que são muito antigas, não são coisas tão atuais e que nós ainda usamos. Então, o dicionário permite também você resgatar essas expressões todas, não é?
que estão lá em documentos desses 3 séculos e que estão sendo usadas ainda hoje. São mais de 32 mil, né, documentos desses 1000 páginas escaneadas, né? Algumas são documentos inteiros, outros não. Então, mas são 32 mil páginas escaneadas, mas para se chegar nesse número de páginas, vocês olharam muito mais documentos que isso. Muito mais. E o primeiro documento é a Carta de Pero Vaz de Caminha. A Carta do Pero Vaz de Caminha, conforme transcrição, porque ela é de manuscrito. Os manuscritos que entraram no banco entraram com transcrição feita já por alguém, né, que passou, leu o manuscrito e passou. Então, você vai encontrar, por exemplo, a palavra rei na Carta do Caminho, escrita com 2 R's iniciais, para mostrar que o som é de ré, certo? Então, isto é uma variante. Então, nós podemos documentar as variantes, porque toda variante que aparece dentro daquilo que nós chamamos de verbete, ela também está documentada. Uma outra variante que tem lá, por exemplo, umbigo. Hoje umbigo, mas também está como embigo. Isso aí, por exemplo, a entrada nós temos que colocar conforme a grafia atual. Esse foi dentro da metodologia, foi um ponto fundamental, porque o consulente vai procurar pela forma atual. E não pela antiga. Aí mas por que é importante saber essas variações, as variantes? Essas variantes, porque, por exemplo, você veja, hoje, quem é que diz umbigo? Só uma pessoa de um nível de escolaridade, mas todo mundo diz embigo. Então, isso comprova que essas formas foram utilizadas em outra época e vamos supor, em vez de ficar umbigo, ter ficado embigo e atual ser embigo, entendeu? Certo. Então, mostra a evolução que a palavra sofre, ou na sua parte fonética, ou na sua parte morfológica. Então, nós encontramos sacristão e São Cristão. Certo. Então, São Cristão está documentado. As duas eram consideradas corretas. As duas, a gente não pode pensar em corretas, mas em usuais. Certo. Elas estavam em uso. E é realmente o uso que demonstra, né, como a palavra era empregada naquela época. Eu achei interessante uma anotação de vocês aqui com relação à palavra corrupção. Ela já foi decomposição da matéria, ou seja, apodrecimento, antes de ter o significado que tem hoje. Não que esse significado antigo seja muito diferente do que a gente tem hoje, né? Só que um é num aspecto moral e outro num aspecto material, não é? Então, você encontra realmente a primeira. A acepção mais antiga é a acepção da degeneração, da deteriorização de qualquer matéria. Então, a carne, o peixe, então eles dizem isso. E uma outra curiosidade, que a palavra corrupção, ela tem um sentido de quando você troca uma palavra pela outra. Então, há um texto que diz o seguinte, que a palavra Bertioga era uma palavra corrompida, que os índios usavam buriquioca, mas que os portugueses não entendiam muito bem, corrompiam e faziam Bertioga, e ficou a Bertioga. Então, a palavra corrupção também nesse sentido. E não quer dizer que a corrupção, enquanto falha moral, né, como hoje a gente parece que só se fala nisso, né, na política, e ela não estivesse contemplada. Está lá contemplada, mas ela vem posteriormente. Então, o dicionário vai mostrar como é que um significado, que numa data mais antiga era tal, e foi transformando. Os significados das palavras, eles acabaram mudando ao longo do tempo. E é isso que o dicionário de vocês acaba mostrando. Registra porque nós percorremos uma palavra que nós levantávamos, como vai ser definida essa palavra, era percorrido o banco inteiro, porque o programa que nós usamos permite. Então, você colocando então, isso a palavra... era automático, então, o programa ele já registrava. Você, por exemplo, aí a palavra contagem, contagem, eu punha lá. Aí eu tenho uma possibilidade
buscar por similaridades ou buscar os contextos. Se eu clico buscar por similaridades, ela vai me dar todas as formas como a palavra foi escrita e aquelas que são parecidas. Certo. Aí eu vou clicando e vou obtendo os contextos. Primeiro aparece um contexto de extenso, até bem grande, onde a palavra está, e eu tenho mais um ponto em que, se eu clicar, eu obtenho o texto inteiro. Então, um dia vocês vão disponibilizar isso para a gente, sim, né? Sim, a ideia de vocês é colocar isso mesmo, né? Nós temos a intenção de colocar esse banco à disposição aí de uma maneira regulada, né? Não vai ficar online eternamente, mas aquilo vai ficar no laboratório e a pessoa, o pesquisador que queira, ele se cadastra, como existe, a gente faz cadastro em determinados bancos e você tem a liberdade depois aí de consultar. Mas, por exemplo, então, de uma forma interativa, eu vou poder estar sabendo que no século tal, no ano tal, a palavra, de repente, corrupção tinha um significado. Vai ter lá um trecho de um texto. Você tem as páginas vão abrindo de 100 em 100 ocorrências. Então, você tem, se você clicar por corrupção, a palavra corrupção aparece centralizada, um tanto de texto para a sua esquerda e outro tanto para a direita. E aí você vai lendo, foi esse o trabalho que nós fizemos, de lendo ali. Bom, aqui corrupção não é o mesmo sentido, então destaca. Aqui não é. Então, aí é que o verbete, o que é que nós chamamos de verbete e lexicografia, é aquele conjunto de informações que está encabeçado por uma determinada palavra. Então, a palavra corrupção tem toda aquela informação. Então, aí nós fomos buscando e juntando, até chegar qual era a primeira datação. Ou seja, qual é o documento mais antigo que registrou a palavra. Dentro desses pesquisados. Desde todos, qual é o documento mais antigo. Então, aí pode variar, pode ser a carta, mas podem ser outros, e alguns são bem recentes, que chegam até 1808. Por exemplo, nesses documentos que vocês pesquisaram a palavra contagem, tem aqui que a primeira datação foi de 1654. Exatamente. Então, a primeira vez ela aparece nesse documento mais utilizado. Antigo é essa daí. Como você tem outros que você vai encontrar e está lá. O Pervais do Caminho. Na carta dele você encontra. Então, o verbete, a informação, a metodologia para a construção era essa. Doutora, vocês tiveram muita dor de cabeça. Muita dor de cabeça. Imagina. Tive a colaboração de algumas pessoas e até posso mencionar o fato aqui eu tenho uma pessoa com quem eu me correspondo porque descobriu o meu livro e começou a se comunicar comigo por e-mail, e que ele pertence ao Instituto Antônio Wais. E é um colaborador do Instituto Antônio Wais, onde trabalha com a parte de etimologia. E ele se interessou muito pelo nosso trabalho e é um especialista em linguagem figurada. Então, ele também colaborou muito. Nós tivemos até algumas trocas de e-mails, eram constantes, para a gente poder, às vezes, decifrar qual era o significado. Esse foi o capilar de Golfo que você tem aí. O capilar de Golfo foi a palavra mais difícil que vocês encontraram. Não encontramos em nenhum lugar uma definição para isso aí. Então, ela percebe-se aí a importância do contexto. Aquela palavra estava ali. Mas o contexto me permite entender que aquilo era uma vestimenta usada numa procissão. Por quê? Porque é realmente uma descrição de uma procissão em Mariana, em Minas Gerais, no século XVIII. Então, você não pode... Se eu colocasse apenas isto, vestimenta... usado em cerimônia religiosa, era o suficiente para que alguém entendesse o que seria. Sim. Não há possibilidade de eu dar detalhes, se ela era bordada em ouro, em prata, se era uma capa mais longa, uma capa mais curta. Isso não nos permite, não temos como saber. Mas está lá documentado. É uma referência. É uma referência. Doutora, eu vou pedir licença para a gente fazer um rápido intervalo, mas daqui a pouquinho a gente já volta com mais Câmara Entrevista com a professora doutora Clotilde Murakawa.
Câmara Entrevista está de volta, recebendo a professora doutora Clotilde de Almeida Azevedo Murakawa, ela que é coordenadora do Dicionário Histórico do Português do Brasil, séculos XVI, XVII e XVIII. Acabou de concluir esse trabalho, né, aí no final do mês de janeiro, e que está em processo de produção, né? É isso, para lançamento? Eu aguardo a avaliação do CNPq, porque o CNPq manda todo o projeto, os relatórios, tudo que eu mandei, para pareceristas que irão avaliar se, vamos supor, se tem mérito, se não tem, qual é a contribuição. Eu espero que tenha, né? E mais a prestação de contas, que é avaliada, porque depois ela é submetida à prestação de contas da União, né? Nesse trabalho aí, que durou quase 8 anos, né, de pesquisa, de intensa pesquisa, o que mais chamou a sua atenção? Olha, realmente a mudança que as palavras podem sofrer ao longo do tempo. E principalmente a mudança, por exemplo, da função, o que nós encontramos com muita frequência é o substantivo sendo usado como adjetivo e vice-versa. Então, por exemplo, você encontra lá o infalível. Sendo que é um adjetivo, não é? A própria palavra escravo, ela aparece nos contextos como o adjetivo homem escravo, ou só escravo, o escravo que fugiu, entendeu? Então, essa é uma particularidade do dicionário, porque nós fizemos o seguinte, nós separamos as entradas. Então, há uma entrada que contempla o substantivo e uma entrada que contempla o adjetivo. E assim, com a numeração em elevado, por exemplo, escravo 1, escravo 2, certo? Então, nesse caso, essa é uma de grande importância para o estudo da língua, porque você já vê, desde esse período, o uso, é o que a gente chama eu acho que é o mecanismo de conversão que se chama da gramática. Então, você usa um pelo outro. Isso é da funcionalidade da língua. Então, isso é bastante rico. E a parte metafórica, então, bastante difícil da gente tentar descobrir. Às vezes tinha que se ler o texto muito maior, muito mais amplo, para poder descobrir qual é o significado. Por exemplo, que o Padre Vieira, ou o Padre Simão de Vasconcelos, que eram os da oratória sacra, esse é o Padre Manuel da Nóbrega. Então, o Padre Manuel da Nóbrega também deixa muita coisa aí para a gente poder decidir. E com uma linguagem bastante rebuscada também, né? Com as inversões, não é, na ordem da frase, não é a ordem nossa, nessa sequência sujeito, verbo, complemento, mas algumas inversões que tinham que fazer quase que uma decifração do que eles pretendiam. Isso dá para se dizer que, sem dúvida, nós tivemos um avanço na língua portuguesa, ou vocês não analisam dessa forma? Não analisamos isso aí, não analisamos, mas eu acho que é sempre importante você documentar a evolução semântica, ou seja, a evolução que o significado sofreu ao longo desse período. Então, às vezes as pessoas pensam, esse agora o significado é atual, e não é alguma coisa que está muito antiga, muito tempo. Por exemplo, a própria palavra computação, eu não me lembro se ela aparece no banco, mas um exemplo, a palavra computação. Ela está documentada e indicando conta. E daí conta, cômputo, né? Computar. E hoje computação não tem mais esse sentido. A gente já vai direto para computador. Se você falar em computação para qualquer jovem hoje, ele nunca vai fazer uma associação com o verbo computar indicando soma, não é? Certo. É isso aí. E paralelamente a tudo isso, vocês fizeram aí a esse levantamento, também houve um amplo trabalho de mesas redondas, de artigos publicados. Exatamente. Como foi? Realmente ele foi divulgado amplamente porque eu recebi muito convite para eventos. E ainda continuo recebendo. Já recebi um em outubro a Portugal para
no Centro de Linguística da Universidade de Lisboa, apresentar o trabalho. Sem contar que esse eu reputo de extrema importância, uma publicação que saiu em dezembro agora, num periódico francês especializado. É um periódico sobre lexicologia e que tem lá um artigo meu que foi passado para o francês e que divulga, e é um volume em homenagem exatamente à lexicografia e lexicologia no Brasil. Está lá o DHPB, com todas a tradução feita, por exemplo, do papagaio, de tudo isso. Isso saiu em dezembro? Saiu em dezembro agora. E eu tenho convite para uma outra revista da Galícia, que me pediram. São pessoas daqui que têm os contatos, né? Então, houve realmente uma produção científica bastante grande. Eu tive bastante trabalho. Mas eu acho que ele foi muito bem divulgado nessa parte. E nessas pesquisas todas que vocês fizeram por conta do dicionário, vocês encontraram letras que não são mais utilizadas, inclusive, né? Exatamente. E nós até tivemos uma troca conversamos com os professores, e principalmente uma professora de Évora, que é muito minha amiga, a professora Filomena Gonçalves, que é especialista em ortografia. Como é que a gente procederia como esse S? Por exemplo, uma palavra grafada com esse S, esse S longo, o S longo, que é um S que na posição inicial ele se confunde com o F, a pessoa pode fazer uma leitura errada. Doutora, eu vou até pedir para o Beto colocar a imagem que nós temos desse S, para quem não conhece, por exemplo, eu nunca tinha ouvido falar nisso. Você tem a imagem dele aí? Olha, é aqueles lá, né? Nós temos... Isso. Esse S que parece um F. Ele parece um F se ele estiver na posição... Às vezes na posição medial também ele confunde. A gente pode ler errado. Então, nesse caso, essa não foi considerada uma variante, porque ele não alterou em nada. Foi apenas uma maneira de se grafar, porque cada um de nós grafa o S de uma maneira. Se você tem o seu jeito de escrever o S, ele deve ter o dele, eu também. Eu tenho uns 3, 4, 5. A gente varia. Exatamente é isso que ocorre com esse S. Foi a conclusão, depois a gente discutiu bastante. Então, isso não seria uma variante. Seria uma forma só de grafia não diferente. Utilizada mais. Não utilizada mais. Essa foi essa ocorrência. Só essa ocorrência. Nós temos, sim, o R duplicado em posição inicial. Né? Por exemplo, a palavra rei, você pode encontrar grafada com 2 R's. Mas isso só no século XVI. E na carta do Pero Vaz de Caminha. Poxa. Entendeu? Então, isso era um indicativo de que ele era pronunciado rei. Dobrado. Bem forte. Né? É o R dobrado. Pedir para o Beto colocar também, a gente tem uma imagem do que seria a capa, do que será a capa desse dicionário. Ao dicionário histórico do português do Brasil. Beto, por favor. Exatamente, olha, dicionário histórico do português do Brasil, séculos XVI, XVII e XVIII. Esse é um mapa de 1530, onde você tem a distribuição das capitanias hereditárias. Isso aí nós achamos procurando na internet mapas dessa época, e uma das nossas prestadoras de serviço, que trabalha muito bem com a imagem, ela conseguiu retirar uma informação que estava no meio dele e colocou todo da mesma cor. Então, se você olhar com mais detalhe, você vê o nome dos donatários. Quais eram os proprietários das capitanias nesse período. Realmente foi uma escolha muito boa. Eu fiquei até emocionada quando eu vi a capa pronta que ela me mandou. Eu fiquei até surpresa. Realmente então, mas essa bonito. É a capa do livro. É a capa mas do livro. Mas o livro, ele tem... ele não está, vamos supor, não passou por um processo de editoração. Do jeito que ele está lá, ele pode entrar para uma edição. Mas são 19 volumes. São 19 volumes e 11.051 páginas. Certo. Logicamente que isso depois, feitas as diagramações... Isso é uma capa virtual, então? Essa é uma capa virtual. Todos os volumes têm essa capa. Certo.
Todos os volumes têm essa capa e é indicativo, como você tem ali embaixo, de CNPq. Porque realmente há uma obrigatoriedade, a gente tem que colocar o órgão de fomento que auxiliou na elaboração do dicionário. E por isso, e aqui nós colocamos in memoriam da professora, porque foi ela que idealizou e infelizmente não teve tempo suficiente para levar o trabalho adiante. E eu é que tive que levá-lo com muito trabalho. E muito bem realizado. Muito trabalho, muita preocupação, muitas noites de sono perdidas, muita contrariedade. Mas, como eu disse para você, valeu a pena. Certo. Isso que eu ia perguntar para a senhora. Apesar de tudo, de tanto trabalho que isso deu, compensou? Compensou. Compensou e compensou muito. Porque financeiramente não houve. Não, financeiramente a gente não tem, pelo contrário, às vezes a gente tira dinheiro do bolso, mas por exemplo, todos os redatores foram pagos. Todos os prestadores de serviço também. O que é que nós chamamos de prestadores de serviço? Eram os alunos ou os licenciados em letras que trabalharam com a gente. Então eu tive o pessoal que fez a digitalização, pessoal da leitura, né, do OCE, depois que fez toda a correção, o pessoal que fez a revisão da imagem e a imagem, o texto transformado, e depois as duas meninas que estão como na indicação foram revisoras, houve várias revisões. No primeiro momento, os redatores mandavam, por exemplo, 30 verbetes redigidos, mandavam, elas faziam toda a revisão, muita coisa às vezes escapava, elas completavam, isso era mandado para mim, eu fazia nova revisão, devolvia para o laboratório, aí depois dessa parte final, ia para um outro colega em São Carlos, que era o coordenador do laboratório. Lá ele montava direitinho e devolvia. Aí devolvia para mim, para uma outra revisão, voltava para o laboratório para colocar em ordem alfabética. Então, olha, vocês, disso tudo, vocês tiraram 10 mil verbetes, né, de 32 mil páginas aí. Mas o que foi, assim, primordial para falar, esse verbete compensa estar no dicionário? Olha, na realidade não é assim, a escolha não é aleatória, não foi à vontade. Nós, quando se constrói, os procedimentos lexicográficos atuais orientam a que você parta da mais alta frequência para a frequência menor. E o que é isso? Então, é o número de ocorrência mesmo. É o número de ocorrência que a palavra tem no banco de dados. Se você for consultar a palavra rei, por exemplo, R-E-I, você vai ter 15 mil ocorrências. Se você colocar com o R dobrado ou com Y, você vai ter outros tantos. Entendeu? Então, nós partimos sempre, aí cabe uma ressalva muito importante. Nós só trabalhamos com substantivos, adjetivos e verbos. Ou seja, palavras que guardam um significado, que têm um significado. Alguém vai perguntar, e as preposições, as conjunções, etc. Essas são palavras gramaticais. Certo. E que elas ajudam a organizar o contexto. Então, essas não entraram, mas elas podem ser estudadas, porque elas estão no banco. E são essas de altíssima frequência. Você pode ter frequência de 1 milhão, 2 milhões para um A. Tá. Entendeu? Então, existe esse procedimento. Não é, eu não achei, eu acho que essa aqui tem que ir. Não é essa escolha. Mas nós fomos descendo. Tá, mas vocês de repente não encontraram lá uma palavra que surgiu uma única vez e não era interessante que essa palavra tivesse? Tem, isso sim. Por exemplo, algumas palavras apareceram uma única vez e por decisão e responsabilidade minha, eu mandei que colocassem. O quê? Eram nomes de tecidos que eram comercializados entre Brasil e Portugal no século XVIII. Então, são palavras que todo mundo desconhece, mas que fazem parte da história. Então, você também tem que levar em consideração fatos da história que vão enriquecer, né,
o dicionário. Então você tem lá a palavra, e aí você vê, a gente foi encontrar lá a palavra chita. Chita? Chita, o pano chita, que acho que hoje ninguém nem mais sabe o que é. Mas você tem lá, você tem a palavra damasco. Não a fruta, mas o tecido. Tecido você damasco. tem lá holandilha. O que é isso? É um tecido muito fino e que levava esse nome porque era produzido na Holanda. Ou então um tecido mais grosseiro chamado ruão, porque era produzido. Então, por aí, então vejam bem a importância do dicionário. Ela não só recupera o significado, mas recupera por detrás a história. Porque você tem na comercialização desses tecidos o que se fazia na época entre o Brasil e Portugal. E isto foi extraído, todas essas palavras foram extraídas de um conjunto de cartas produzidas no século XVIII, cartas que eram trocadas pelos comerciantes daqui com um representante em Portugal. Então essas cartas foram escaneadas também, e daí nós fomos. Lógico que elas serviram para outras coisas também, outros termos. Mas se você me perguntar, por exemplo, a palavra holandilha, existe mais algumas outras, sem contar as mais importantes, que apareciam mais, eram o linho e o algodão. Certo. Linho, algodão e a seda. Tá. E outras que foram do comércio da época. E daí, uma afirmação da senhora para uma revista de que a contribuição desse dicionário histórico, ele vai muito além da língua portuguesa, né? Ele serve aí para várias outras áreas. Vai servir para outras áreas, não é exclusivamente, não. Interessa principalmente a história, porque muitas vezes o historiador necessita de ter o significado daquela palavra naquela época. Entendeu? Então, um caso como está aí de Contagem, como foi publicado na revista, não há um dicionário que registre a palavra Contagem no sentido desse posto alfandegário que estava entre as capitanias. E que hoje nós temos uma cidade que se chama Contagem. E o nome de Contagem é em decorrência disso, de ter existido ali esse posto de comércio. Então, veja bem, por detrás desse significado de posto alfandegário, você tem uma história, que foi a história que auxiliou a gente a chegar a esse sentido daí. E que num primeiro momento a gente também não imagina, mas esse dicionário histórico, ele também serve como forma de entender certas doenças. Exatamente. Você tem algumas curiosidades, quer dizer, não há, por exemplo, os nomes científicos que a gente tem hoje para as doenças, mas você pode encontrar lá, por exemplo, evacuação de ventre. Era assim que era denominada diarreia. Tá, evacuação de ventre. Certo? Por exemplo, a gota coral era epilepsia. Coral. Então é interessante por isso, quer dizer, havia já naquela época os cirurgiões, eram cirurgiões e barbeiros que vinham de Portugal para cá, e que as doenças eram denominadas, mas não eram termos científicos, como hoje um médico ou um biólogo dá, mas eram nomes populares e que as pessoas entendiam. Entendeu? Então, há um número representativo de doenças. Inclusive, um trabalho que eu fiz, que vai sair agora nesse volume desse final do mês, é exatamente sobre o vocabulário das enfermidades. Nesse período. Livro que a senhora está lançando. Exatamente. E esse livro, ele surgiu por conta dessas pesquisas? Não, ele engloba pesquisas de terminologia, ou seja, das linguagens especializadas. E o trabalho meu entra como uma linguagem especializada, mas do ponto de vista histórico. Entendeu? Porque não hoje é que se tem uma terminologia histórica, que se busca fazer. Mas antes não havia. Então, você tem a terminologia da medicina, os termos da medicina, do direito, da biologia, que hoje os dicionários especializados aparecem em grande produção, que há a necessidade de se ter uma noção exata. Eu tenho, inclusive, uma aluna fazendo sobre a abelha, o meliponídeo. Então, com toda a terminologia que tem a palavra abelha, essa espécie, a melipona, que eles chamam, e tudo aquilo que está em mão. Então, isto aí é uma linguagem especializada. E ela foi buscar algumas informações no banco. Quando é que
a parte da produção de mel aparece no banco de dados. Poxa vida, muito interessante mesmo, né? Doutora, eu gostaria de agradecer demais a sua participação aqui no Câmara Entrevista, parabenizá-la, né, por esse legado que a senhora está deixando para as futuras gerações, com certeza, né, no campo da língua portuguesa, de várias outras áreas. A minha esperança é que ele possa ser publicado, como é uma obra muito grande, às vezes a dificuldade de editor, etc. Mas eu ainda tenho esperança que ele seja publicado em alguns volumes, e que possa servir de legado, né, a todos aqueles que futuramente queiram conhecer melhor o português, por onde começou o português do Brasil. Porque todo mundo sabe que o português europeu é diferente do português do Brasil, não é? Sabe-se perfeitamente, mas como ele começou? Pela discussão esse trabalho de vocês, dá para perceber aí onde que começou esse abrasileiramento, exatamente, se a gente pode dizer, da língua portuguesa, né? Poderíamos ir vendo quando é que um significado que hoje é exclusivamente brasileiro e já apareceu em determinada época. Tem que ter aparecido para nós até 1808. Tá certo, então. Certo. Eu é que agradeço a sua gentileza e a sua atenção e espero ter, como é que eu posso dizer, ter satisfeito aí as informações que você gostaria. Ficamos aqui embevecidos diante de tanta informação realmente, né? Muito obrigada, eu gostaria de pedir desculpas pela parte que a gente não entende, né, totalmente da linguística, mas é um assunto realmente fascinante. A gente procura passar de uma maneira que todos possam entender, não é? E a importância do trabalho. Eu que agradeço, Valdenice. Obrigada mesmo. Câmara Entrevista vai ficando por aqui, agradecendo também a você de casa que nos acompanha pelo canal 99 da NET, o canal analógico, agora também pela NET Digital, o canal número 10, ainda em canal aberto e digital 61.4 e também pelas nossas postagens da internet. A gente fica por aqui, muito obrigada pela companhia.